A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando a nossa revista, que ela traz como título Os Ataques contra a Igreja de Cristo. São 13 lições, onde as lições estão tratando das sutilezas, né? São as sutilezas contra a Igreja de Cristo. Nesta aula, a de número 12, do dia 18 de setembro de 2022, nós vamos estar falando sobre a sutileza da espiritualidade holística. O que é isso? Vamos, dentro desta lição, estar explicando o que é isso. Eu peço a sua atenção para estarmos juntos nos próximos minutos para estudarmos juntos esta lição. Já peço a sua ajuda para compartilhar esse vídeo, manda para um amigo, um conhecido, um irmão em Cristo. Fazendo assim, você está nos ajudando a divulgar esta palavra, que é o poder de Deus para todos aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos adiante. O nosso textuário nos diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está no livro de João, no capítulo de número 14 e o versículo 6. Tá certo? A verdade prática nos diz: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Tá certo? Então, qualquer espiritualidade que não esteja centralizada em Cristo deve ser rejeitada. Não deve ser considerada pela igreja. Tá certo, amados? Vamos adiante. A introdução a nossa lição ela está com base no livro a leitura bíblica em classe, no livro de João, capítulo 14, versículo 4 ao 6, onde diz assim: mesmo vós vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai e não podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção na frase que diz assim: ninguém vem ao Pai. E não ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer outro tipo de espiritualidade ou crença que não esteja, não tenha Jesus como centro, podemos considerar um falso ou um falsário. Certo, amados? Vamos adiante? A introdução da nossa lição vai tratar do assunto sobre uma nova espiritualidade que está surgindo nas últimas décadas. A lição fala em 2 décadas, pelo ao menos, e eu que digo pelo ao menos, porque por muito mais, talvez, de 2 décadas. Mas nas últimas 2 décadas, está surgindo um certo movimento, diferente ou diferenciado,
na qual existem espiritualidades, né, diferentes, onde o Evangelho está assim com uma certa modalidade, né? E nós vamos ver aqui. Essa modalidade, a revista, né, está chamando, que é o modelo holístico, né, ou holismo, né, de espiritualidade, né? É uma nova espiritualidade que vem existindo, uma nova espiritualidade que partindo aí do modelo holismo. Essa espiritualidade ela está fundamentada, né, a lição vai estar dizendo que ela está fundamentada principalmente em religiões, tá? Em religiões. Quando se trata de religião, todo religioso traz uma certa desproporcionalidade com o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo fundamentado em Cristo, ele não é uma pessoa religiosa, né? Ele atende preceitos bíblicos da palavra de Deus e é fundamentado em verdades, ou em verdade, no caso, na pessoa de Jesus Cristo, quando ele fala que ele é o caminho e a verdade, né, e a vida. Por quê? Porque sem entrar pelo caminho, né, e sem viver na verdade de Cristo, eu não terei a vida. E ele está falando na vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa vida é a vida eterna, que seria, ou que é, o resultado final daquele que vive neste caminho, e nesta verdade, tá? Que é o alcançar a vida. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando da vida eterna, tá certo, amados? Então, aí a lição vai estar dizendo que essa espiritualidade holística ela está fundamentada principalmente em religiões, né? E essas religiões elas vêm são religiões orientais com apoios ou adesões de pessoas, de lideranças mundiais, tá? Então, né, nós vemos aí na mídia muitas lideranças mundiais, Dalai Lama, a liderança da ONU, e aí vai, né? No catolicismo nós vemos aí a liderança do Papa, nesse caso, né? E nas religiões nós vemos aí no budismo, nós vemos o líder do budismo, e aí vai, né? E aí tem em cada seita, digamos assim, tem um líder religioso. Então essas novas crenças, né, elas têm esses fundamentos nessas origens, né, de religiões orientais com base nas lideranças destes países ou destas religiões, né? Então elas são fundamentadas nisso, né, tendo adesão, ou seja, tendo muito foco nestas lideranças, e aí elas acabam sendo credibilizadas pela população ou pelas nações destes povos, por causa que eles focam na liderança, no líder. Então, é aquela velha história, tal líder, tal nação, né? Tal pai, tal filho, digamos assim, mais ou menos, para a gente ter uma ideia do que é. Então, quando a pessoa não conhece
realmente não conhece um Deus verdadeiro, então elas apoiam em religiões, né, trazida por lideranças, né, e com enfoque nessa credibilidade das lideranças, e aí serve algo que não conhece, por não ter o conhecimento do verdadeiro Deus. Aí o que acontece? Acabam entrando estas religiosidade, essa espiritualidade que é chamada de holismo ou holística. Tá? Então o que acontece? Quando eles têm essa base nessas lideranças, que aí vem a lição está falando no flertando, né? Vem flertando. O que é isso? Vamos ler aqui. Olha para os irmãos entenderem. Fundamentada em princípios extraídos de religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem como adesão de proeminentes líderes mundiais, foi o que eu acabei de falar, e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. E o que é isso? O que é esta palavra aqui de flertar, flertando? Flertando quer dizer, ele te convida, né, numa linguagem mais popular, alguém te convida para uma relação, né? Na palavra aí do mundo aí, quando alguém conhece alguém, principalmente, aí você tem o ditado dizer estar flertando ou pegando flerte, né? Essa palavra ela é muito pronunciada na Bahia, né? Digamos assim, está pegando frete, está fretando, ou seja, está a fim de paquerar, ou de namorar, ou está a fim de caçar conversa, né? Então, aqui está dizendo o seguinte, que esse flertando, o cristianismo, né? E não o cristão verdadeiro, mas entre parênteses, muitos cristãos acabam flertando essas ideias. Entendeu a intenção da palavra? Flertando, ou acabam paquerando, aproveita o momento e se ilude com fundamentos de lideranças falsas ou de lideranças mundiais, entendeu? Uma palavra que cabe muito aqui, nós vemos aqui nessa época que nós estamos passando, né, onde a política está aí num momento bastante acirrado, né, porque nós temos eleições daqui um pouco mais de 2 semanas. O que acontece? Muitos cristãos, né, acabam pegando esse flerte, vamos falar de, como fala o baiano, né, flertando para essas lideranças, né, que têm aparências de um bom relacionamento com o povo, tá certo? Lideranças que nunca fez, mas agora ele sabe tudo que o povo precisa. Então isso aqui tem na religião.
Isso aqui também está na religião. Então, esse flerte, né, o cristianismo que não conhece a verdade, que não conhece o caminho, que não tem uma vida pautada no mestre, acabam migrando para isso aqui, trazendo espiritualidade holística, trazendo holismo, essa falsa espiritualidade para dentro da igreja, tá certo? Então, mais ou menos aqui um resumo da nossa introdução para nós entendermos o que o que fala essa espiritualidade. Eu trouxe o caso da política aqui para a gente entender, né, o que o cristianismo tem vivido nos últimos tempos, que nada mais é do que um flerte ou frete, né? Ou pegando frete, ou namorando, ou aproveitando de momentos, ou indo atrás de elogios, né, falsos, trazendo para a sua vida uma realidade que não existe, mas que por trás das câmeras existe uma maldade, né? Ou uma falsa verdade, uma falsa espiritualidade, que é a holística, ou o holismo. Isso está sendo implantado dentro de muitas igrejas. Temos que cuidar e ter cuidado com isso. Amém, amados? Vamos adiante. Conforme eu disse, ainda na introdução, quando isso aqui acontece, o que vai acontecer? Aí, onde muitos cristãos, como eu disse, que não conhecem, que não têm firmeza, que não está envolvido com a graça, né, acabam se envolvendo em discursos. Aí a lição vai estar falando que esses discursos eles são globalistas, eles são pluralistas, ou seja, não é com pauta no singular, no único Deus verdadeiro. Então eles são globalizados e são plurais. Tem várias formas, várias verdades, várias vertentes. Tá? E em terceiro ponto, a espiritualidade, como eu disse, né, falsa, uma espiritualidade falsa. Aí o que acontece? Isso aqui, ó, quando isso acontece no meio da igreja, eles acabam esquecendo, eles esquecem do centro, que é o cristianismo, falando na nossa introdução, que é o cristianismo, ou seja, que é a cruz, o sacrifício da cruz. Eles negam a cruz, acabam negando a cruz com falsa espiritualidade, tá? E aí acabam trazendo, né, várias formas, ou implantando várias formas de crença ou de adesão a lideranças, né, onde acabam chamando de a tal mãe natureza, mãe terra, né, e outras forças, né, que eles acabam considerando forças cósmicas, quando na verdade são falsas espiritualidades. Tá certo? E se a gente for fazer um apanhado, você encontra isso hoje, muitas das vezes, dentro de muitas igrejas. Nós temos que ter cuidado com isso. Tá bem, amados? Muito bem. Foi um resumo aí do nosso
da nossa introdução para nós entendermos o que nós vamos estar estudando aqui nos próximos minutos, tá? Quero ser bem sucinto para não ficar muito longo esta videoaula, mas vamos aqui dialogar um pouco aqui dentro da nossa lição para entendermos essa situação. Embora já tenha dado uma palhinha sobre a introdução no que pensa a espiritualidade holística ou o modelo holismo de espiritualidade. O fenômeno religioso, primeiro tópico da nossa lição, fenômeno religioso. E aí o subtópico vai falar sobre a busca do sagrado. Na verdade, aqui existe um caminho, a lição, o textual da lição diz que Jesus fala, eu sou o caminho, Jesus aqui fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu enumerei aqui 3 condições em um. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A nossa lição vai estar falando sobre isso no nosso tópico. E quando isso acontece, tendo Jesus como o centro do cristianismo, o ser humano, ele tem uma carência. Todo ser humano tem uma carência de Deus, tem uma carência de crer em algo. No caso do cristão, ele crê no Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro. Então, aí vem, esta carência, ela se torna uma base pautada na Bíblia Sagrada como o livro onde traz este caminho, esta verdade para o ser humano, aquele que está pautado na verdade de Jesus Cristo. Vamos ler aqui. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho. O ser humano existe uma carência e Jesus, sabendo disso, ele falou, olha, eu sou o caminho, que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então ele traz aqui uma alusão sobre o apóstolo Paulo, que quando ele estava em Atenas, ele logo percebeu isso. Que os atenienses tinham uma certa carência e eram religiosos ou supersticiosos. E aí ele viu, e logo ele percebendo isso, ele aponta ou anuncia Jesus como o Deus desconhecido para eles. Para o apóstolo era conhecido, mas para eles era um Deus desconhecido, e agora ele apresenta Jesus como o Deus, como o Deus conhecido, para que os atenienses crescem neste Deus verdadeiro, que era